Pessoal, retornando. É, ok, criamos aqui nossa tabela, nossa camada bruta, e agora a gente vai criar a camada semanal, tá? Voltando ao nosso projeto, nós criamos aqui a primeira parte, né, que era a coleta. Então, criamos a coleta, já jogamos no banco de dados. Agora a gente vai criar o segundo processo, né, a segunda task, que ela vai fazer o quê? Ela vai ler esses dados brutos e a gente vai transformar ele num dado mais analítico. Beleza? Então vamos lá, ó. Então, vamos lá na nossa workspace. Vamos pela pastinha aqui mesmo. Deixa eu ver por aqui. Vamos ver, acho que ele deixa criar por aqui, ó. Ou não. Não, não deixa. Por aqui ele não deixa. Deixa eu testar aqui. Ah, deixa, ó. Create notebook. E agora a gente vai criar um novo notebook, que a gente vai chamar ele, que vai ser o 03 agora, tá? Que é ele que vai fazer essa parte da análise, tá? Então vamos batizar ele aqui, ó. 03 underline ETL camada. Eu chamei ele de. Deixa eu lembrar aqui, ó. Para deixar igualzinho, eu deixei no GitHub aqui para vocês. Ó, ETL camada refinada. Vou deixar igualzinho, né? Que aí fica. Vocês podem consultar no GitHub se tem algum problema. Certo? E aqui, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai coletar esses dados, ó, só para você entender a dinâmica. A gente vai coletar os dados do bruto, tá? E vai jogar aqui na minha camada mais semanal, que vai ser uma camada mais refinada, onde a gente vai colocar algumas regras de negócio, vai colocar as análises, para a gente poder comparar os períodos semanais, e com base nesses períodos semanais, futuramente a gente vai mandar lá para o nosso agente. Beleza? Então vamos lá. Aqui, pessoal, eu já vou fazer os meus imports, tá? Então eu vou importar o pandas, padrão, né? Pandas é vida aqui. Peraí que eu troquei, ó, tá SQL aqui, ó, já ia dar erro, tá vendo? Eu apertei aqui, ó, toca pra Python, tá? Pode tirar isso, não tem problema. Eita, ó os erros, ó os erros. Acontece. É bom assim vocês verem codando a vida como ela é. Então vamos lá, ó. From spark.sql. Vou importar aqui o Spark Session. Spark Season. Vou nem pra ele me ajudar, hein? Spark Season. Depois eu vou importar from Spark do SQL. Eu vou importar uma função aqui do functions. Import colunas, tá? E também do spark.sql.types. E aí eu vou importar o data type e também o double type. Deixa eu ver se eu escrevi certinho. Acho que sim, se der algum erro ele vai dar aqui no terminal, a gente já olha. Aí já deu um erro dizendo que não foi suportável fazer execução, SQL House, insuportável. Eu tenho certeza que eu mexi no notebook default. Apertei alguma coisa que ele trocou a sintaxe e aí tá dando algum erro de execução, tá? Pera aí, deixa eu dar um copiar aqui, deixa eu excluir essa célula. Deixa eu confirmar. Eu não quero SQL, quero Python. Ele tá não foi comigo. Ah, tá. Na verdade, o meu servidor foi desconectado aqui, galera. Deixa eu ver aqui, ó. Em SQL Warehouse.
É isso que aconteceu. Pera aí. Mas não, tá ligado. Deixa eu voltar lá. Vamos voltar. Hum, Pera aí, galerinha. Deixa eu dar uma pausa aqui e tentar ver o que aconteceu. Pessoal, retornando. Foi. É. Eu não entendi direito o erro que ele estava dando. Eu estava trocando a linguagem em ambos os comandos, tá? Tanto aqui dentro do meu bloco de execução, tá? E como também aqui na linguagem global. O que eu fiz? Excluí e criei outro notebook. Resolveu, tá? E outro detalhezinho é PySpark, tá? Não é Spark. Esqueci desse leve detalhe. Beleza? Galerinha, vamos criar o cluster Spark, que ele já tem uma conexão nativa. Então a gente vai chamar lá o Spark, Spark Session Builder. Não é o app name, na verdade a gente vai usar o get or create. A gente ligar aqui o cluster Spark, então ele vai ligar. Que daí o cluster Spark ele já tem uma conexão nativa aqui, bem mais fácil com o nosso dataset, com o nosso banco de dados, né? Então a gente vai ler uh, na verdade a gente não vai ler o dataset, né? A gente vai buscar os dados no DB, né? Então é lá que a gente vai pegar, então a gente vai, eu vou chamar aqui, ó, de DF Bronze. O DF Bronze eu vou usar o Spark, né, que é aquela seção. Vou usar o comando table, e da table eu vou passar lá o nosso banco de dados, que é o DB underline Analytics 2, né? E vou pegar essa tabela aqui, ó, DB Analytics 2, e vou pegar essa, ó, preços brutos do Bitcoin, tá? Preços brutos do Bitcoin, certo? E aqui embaixo eu vou dar um type só para vocês verem. Então ele vai fazer a conexão já com o banco de dados e já vai carregar a informação para a gente aí na memória, tá? Então tá lá, ó. Ele já bateu aqui, já buscou os dados e já mostrou aqui para mim, ó, que aqui é um PySpark SQL conexão com data frame. Tá vendo que é tão simples você trabalhar aqui com bancos de dados, galera? Então, ó, só uma observação, caso você seja um usuário muito forte aí de Excel, tá vendo como o Databricks facilita aqui o ambiente para você? Que você já tem o seu banco de dados, você conecta de forma fácil, você pode organizar, você pode criar os seus DBs. Então, leva no dia a dia aí em consideração. Acho que ajuda bastante aí para vocês, sabe, organizar o, a dinâmica do trabalho, sabe? Não ficar aquele alvoroço de Excel. Um detalhe, aqui tá Spark. A gente não vai trabalhar com a linguagem Spark aqui, então eu vou fazer um toPandas. Veja que é tão simples, eu vou converter agora de um Spark para um Pandas. E agora você vai ver que vai mudar nosso type aqui, ó. Ó, agora virou um Pandas Core Frame Data Frame. E agora virou um Pandas, agora ficou fácil, certo? Vamos verificar algumas coisas aqui. Só por desencargo, eu vou dar um print aqui, dfbronze.shape, na qual eu vou olhar a dimensão desse data frame. Eu também vou dar um print no dfBronze, no dtype, para ver os tipos das colunas. E vou chamar meu dfBronze e vou dar um sample. Sample basicamente é uma amostra. E vou pegar uma amostra aleatória de 5 linhas, né? Eu sempre gosto de pegar a amostra aleatória, porque às vezes você olha um dataset meio sequencial, por exemplo, a linha 1, 2, 3, 4, 5, se tudo estiver corretamente preenchido, às vezes você tem uma visão, por exemplo, se no meio do dataset tem campo vazio ou alguma coisa desse tipo. Então eu sempre dou um sample ali, que aí eu sempre pego uma amostra, tá? Se você usar um dataset muito grande, de milhões de linhas, se usar um sample aí vai custar um pouco de memória, tá? Então
vai demorar para processar. Beleza? E olha só, por que eu fiz um data types? Ó, a nossa data virou um object, tá vendo? Talvez nessas conversões aqui, ó, ele perdeu o formato. Então, para corrigir é bem simples. É até bom assim vocês entendem como que a gente faz isso. DB bronze, vou chamar minha coluna data. Olha, ele já está até sugerindo aqui, ó. Essas criações eu não vou fazer não. Ó, vou chamar o pd.toDateTime e vou passar minha coluna data, tá? Que daí eu vou fazer a conversão, né, de object, vou pôr assim, ó, para data, beleza? E aí, galera, aqui pro nosso agente, deixa eu voltar aqui no projeto para vocês entenderem o que eu vou fazer, tá? Deixa eu voltar aqui, deixa eu ir lá no readme. Aqui na camada Gold, o que eu quero fazer? Eu quero colocar semanas para o nosso agente analisar. Então ele analisa como começou uma semana e como terminou a semana. Então, para isso, a gente vai precisar modelar os nossos dados para que a informação fique dessa forma. Como que a gente vai fazer isso? Ó, peraí, clique em Generate aqui. Deixa eu dar um cancel aqui. A gente vai calcular a semana início, tá? Para calcular a semana início, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou chamar o nosso DF bronze aqui, tá? Dentro do DF bronze, eu vou acessar minha coluna de data. Eu vou acessar dessa forma para ficar mais explícito que eu estou acessando a coluna de data, tá? Ó, vou processar aqui só para vocês verem a transformação. Então aqui tem minha coluna de data, certo? Dentro do Panda, se eu chamar o comando .dt, ele vai transformar isso numa... Ele acessa o objeto aqui dentro. E acessando aqui dentro, eu posso passar um ponto toPeriod para M. Aí vocês já vão entender. Pera aí. M não é W. Pera aí, eu acho que vai dar erro. Erro não, na verdade ele vai... vai dar erro. Pera aí. Pera, que já deu outro erro. Eita. Tá no inglês, né? Então não tem esse O aqui. dt.toPeriod. Que aí ele vai transformar o quê? Em semana. Então, ó. Eu vou pegar minha data. Vou chamar, ó, o dt, que basicamente eu consigo fazer uma transformação dentro dessa data. E dentro dessa data eu vou transformar isso em semana, ó, de W de weekly. Que aí ele vai colocar que essa data começou no dia 23 e foi até o dia 29. E essa semana começou no dia 15 e foi até o dia 21. Então, com base numa data, ele está determinando o seu início e o seu fim baseado na semana. E aí, para eu pegar aquela primeira semana ali, ó, eu vou chamar um método apply. O método apply permite que eu aplique aqui uma função que ela será executada aqui dentro da minha célula, tá? De uma forma bem simples. E aí eu vou passar uma expressão lambda, que é uma função anônima em Python, eu não preciso nomear ela, tá? Que eu vou chamar de loop. E vou executar aqui só para vocês verem o que vai acontecer. Não aconteceu nada. Que aqui eu estou rodando cada célula, vou chamar de célula, tá? Na verdade, cada linha aqui da minha coluna. E agora, como eu estou rodando essa lambda aqui dentro, eu posso manipular essa informação. E aí eu quero pegar a semana início, que é essa informação aqui, ó. E aí o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui um ponto start time, que daí ele vai pegar essa primeira informação do início da semana, ó. Bem simples, ó. Já capturei. E aí o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui no meu DF bronze,
Vou chamar essa coluna de semana início. E depois vou aqui, vou dar um comando .head para vocês verem o que vai acontecer. Ó. Vou executar. Ó. E eu já criei essa coluna semana início. Tá? Vou continuar no próximo vídeo para não ficar muito extenso, tá? Já volto.